Olá, seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós recebemos a presidente da Fundação Escola de Governo ENA, Júnia Soares. Boa noite, Júnia, tudo bem? Boa noite, Maurício. Prazer estar aqui contigo. Também está conosco a diretora técnico-científica da Fundação Escola de Governo ENA, Cláudia Losso. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Prazer estar aqui. Bom, e elas trazem para nós informações importantes a respeito de programas e projetos da Fundação ENA que promovem a qualificação do poder público em Santa Catarina e também o desenvolvimento de profissionais que recém-formados em diversas universidades do país, não é? Exatamente, Maurício. O Programa de Residência e Gestão Municipal é uma iniciativa de diversas instituições. Ele faz parte de um programa maior, que é o Projeto Qualifica, que foi uma iniciativa pioneira do Tribunal Regional Eleitoral, juntamente com a Universidade do Estado, e que tem um dos seus eixos justamente o Programa de Residência, que é um projeto maravilhoso. A gente está assim, muito entusiasmada com o desenvolvimento do projeto, com os resultados, que são vários, extremamente benéficos para a sociedade, para as prefeituras e para o campo de públicas. E é importante te explicar um pouquinho assim, da história desse programa, como é que ele nasceu. Em 2016, os estudantes do campo de públicas, o que é o campo de públicas, que a maioria das pessoas não conhece? O campo de públicas é formado pelos egressos dos cursos de administração pública, ciências públicas, ciências de Estado, gestão de políticas públicas e gestão social. São 5 cursos que existem hoje em diversas universidades do país. Eles se uniram e criaram um novo campo de conhecimento junto à CAPES, que regula toda essa parte do ensino superior no Brasil. Feito isso, então, eles começaram a pensar em meios de inserção desses profissionais em todo o país, porque são profissionais preparados justamente para o exercício da gestão pública em todos os níveis, em todas as esferas de poder público. Um dos projetos que eles apresentaram à época ao governo federal foi justamente um projeto de residência que se pretendia à época, é um projeto muito bem feito, que fosse implementado em todo o país. A exemplo dos mais médicos, à época o que eles queriam levar eram mais gestores, né? Então a proposição feita ao governo federal à época por essas instituições, que era a ProPública e a FENEAP, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Administração Pública, seria que o governo federal então levasse a todas as prefeituras municipais de todo o país, aquelas com os piores IDHs, os piores índices de desenvolvimento humano, gestores públicos para ajudar essas prefeituras no seu desenvolvimento social, enfim, a melhorar a sua gestão pública. Isso feito, estava realmente bastante avançado, veio a troca de governo ali no final do ano de 2015, não pôde ser executado o projeto como eles haviam planejado. Esse projeto, então, por meio do professor Leonardo Sec, que é um grande parceiro lá da Universidade do Estado, chegou até nós e o Leonardo Sec, então, nos desafiou. Por que a gente não faz aqui em Santa Catarina algo nessa, né, utilizando toda a riqueza desse material? É um projeto magnífico. Por que nós não fazemos na ENA algo com base no que foi pensado? Realmente a ideia é muito boa, não vamos perder a oportunidade. A gente, então, começou a quebrar a cabeça, né, junto com a Cláudia, como que nós poderíamos fazer isso. E com isso nasceu o programa de residência em gestão municipal. A ideia realmente foi levar pessoas qualificadas para a gestão das cidades, porque a gente sabe que na ponta onde a gente brinca, né, que é onde a gestão pública ela toca realmente a vida do cidadão, é que nós precisamos de pessoas com a maior qualificação. Então, fizemos essa proposição bastante audaz aos nossos prefeitos. À época havia todo o processo de eleição em curso e fomos bastante bem-sucedidos, né? Sim, também vale lembrar que o projeto que havia sido pensado, né, anteriormente, ele tinha uma abrangência muito maior e uma outra formatação. Então, a gente trouxe para a realidade de Santa Catarina e para a realidade da Escola de Governo até onde a gente podia executar. Então, a gente fez algumas modificações
adaptamos, né? A ideia era, a central continuou, né? A mesma, né? De trazer esses egressos do campo de públicas. E aí formatamos de um modelo que ele é altamente replicável. Então, como um piloto, a gente está ainda em execução, ele termina agora em junho, mas como um piloto ele está trazendo bastante respostas e a gente está realmente pensando em de que forma que os municípios podem replicar outras escolas, mas isso a gente pode ir falando à frente. Em que processo está esse programa hoje aqui em Santa Catarina? Levando em consideração, teve um edital que abriu 29 vagas para alguns municípios. Como é que foi a demanda também? Foi por procura dos municípios? Vocês que ofereceram? Como é que foi essa situação? Olha, foi algo muito motivador, porque num primeiro momento, imagina algo que nunca foi feito no país, né? A nossa proposta ela foi muito audaz, Maurício. Nós tivemos num primeiro momento, com a ajuda do professor Leonardo Sec e dos alunos do 5º termo da UDESC, do 5º termo disciplina de políticas públicas, nós tivemos que convencer, né, aos prefeitos que aderiram ao projeto, 9 audazes prefeitos, né, Cláudia? Nós tivemos que fazer um trabalho de convencimento de dizer, prefeito, o senhor foi eleito, parabéns, né, pelo pleito, por haver vencido esse pleito eleitoral. O senhor não gostaria de experimentar, de fazer uma tentativa, ao fazer as suas nomeações, separar, e essa é uma grande diferença do projeto original, porque nós vimos que a única lacuna de oportunidade que havia para a nomeação desses egressos do campo de públicas residia nos cargos em comissão. Né? Acho que essa foi a grande sacada que a gente teve com relação ao programa, já que o governo do estado também não teria condições, dadas as finanças, que realmente não permitiriam que o estado bancasse as bolsas para esses egressos, seria o preenchimento de cargos em comissão. Então, a proposta que foi feita para os prefeitos era separe vagas do seu quadro de comissionados para um preenchimento técnico, uma nomeação que o senhor fará sem conhecer a pessoa. Né? Nós vamos escolher, a última palavra será sua, mas nós iremos escolher pessoas técnicas para ocupar projetos estratégicos do seu município. E a época foi muito interessante porque, à medida que nós conversávamos e fazíamos todo esse processo de convencimento junto aos prefeitos, nós chegávamos a um ponto em que nós perguntávamos assim, prefeito, onde dói o calo? Qual é o problema da sua região? Qual é o problema da sua cidade? E com isso nós podemos delimitar os eixos temáticos, né, os eixos de atuação para os residentes. Então, quando o residente ele era escolhido com base na necessidade do município, naquilo que o prefeito precisava de ajuda, casado com o perfil do residente, com aquela expertise que ele já havia desenvolvido ao longo da sua trajetória estudantil e também no início da sua vida profissional. E ele, então, era aberto ao processo seletivo, que foi conduzido pela Cláudia, ela pode falar mais sobre isso. Ele era aberto para estudantes egressos do campo de público, ou seja, desses 5 cursos, em todo o país. Exatamente. Então, a gente acabou formando uma equipe, né, para trabalhar esse edital, porque tínhamos que pensar em todas as possibilidades, né, que poderiam surgir. Durante o percurso do edital, a gente acabou até incluindo também o próprio curso de administração empresarial. Ele foi também absorvido, até porque eles têm uma expertise um pouco diferenciada da pública, mas ambos têm um objetivo em comum, né, da gestão. Então, foi feito assim um edital enxuto, um edital simplificado de apenas selecionar candidatos que seriam os futuros residentes. Então, a gente fez uma grande chamada a nível nacional para nossa surpresa, a gente teve candidatos do Rio Grande do Norte, que inclusive é uma residente, do Pará, de Brasília, de todos os estados. Então, foi muito interessante, foi muito amplo. A divulgação, assim, foi feita pelos próprios parceiros do Qualifica, além da FENEAP, né, Federação Nacional dos Estudantes, e o ProPública. E, assim, foi bastante enriquecedor. Tivemos alguns percalços, né, durante o edital, a elaboração e depois a condução, mas era uma coisa absolutamente normal, que por nunca ter tido feito alguma coisa parecida, então surgiam alguns problemas, né?
que foram conduzidos de forma tranquila pelos parceiros também. Então, a gente teve um apoio muito grande do pessoal da OAB, o pessoal do Ministério Público, então, para deixar a coisa bem transparente. Bom, nós vamos chamar um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participam conosco a presidente da Fundação Escola de Governo ENA, a Júnia Soares, e também a diretora técnico-científico da Escola de Governo, que é a Cláudia Losso. Bom, elas estão falando a respeito do programa de residência em gestão municipal que está sendo desenvolvido aqui no estado de Santa Catarina. Eu vou pedir para a equipe técnica, o Abelardo, colocar os slides ali, que a Júnia e a Cláudia vão explicar para nós um pouquinho mais, trazer um pouco mais de detalhes e já dos primeiros... tem alguns jovens também ali nas fotos que já estão ali. Aí são os parceiros, programa Qualifica, OAB, IBGE, tem diversos parceiros. Isso, são todos parceiros importantíssimos, a gente não pode deixar de mencionar, assim, que todos esses parceiros contribuem para o sucesso do programa. Maurício, a gente tem o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a própria UDESC, o Banco do Brasil, o Conselho Regional de Administração, o VESC, FECAM, enfim, são inúmeros parceiros que contribuem muitíssimo, e a nossa LESC, né, a nossa Escola do Legislativo, que sem eles, sem o apoio de tantas instituições, a gente sempre fala que o desafiador do programa é que ele é um programa de governança em rede. São muitas expectativas. Há a expectativa do prefeito que quer qualificar a sua gestão municipal, há a expectativa do residente que quer realmente fazer um bom trabalho e se inserir no mercado de trabalho de uma forma que ele possa fazer uma transformação, possa contribuir com a sociedade. Há a expectativa, no caso dos mentores, que querem ajudar também a qualificar a gestão pública municipal, e a expectativa da própria Fundação ENA, que tem o seu papel de também ajudar a desenvolver a sociedade e, enfim, qualificar a gestão pública. Então, nós temos 3 objetivos muito claros, né? Qualificar a gestão municipal de Santa Catarina, desenvolver os gestores aptos para cargos em comissão. Isso, para a gente, é uma premissa muito importante, essa questão da qualificação para a ocupação dos cargos em comissão, e aprimorar o programa para que ele seja replicável em outras unidades da federação. Antes desse comentar o outro slide, colocar um parêntese a respeito da mobilização que há em Santa Catarina, na capital Florianópolis. O prefeito há uma alteração dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis e por parte do Executivo de tentar modificar, para que quem tem acesso aos cargos comissionados tenha, no mínimo, vinculação técnica com a pasta, com a atividade da pasta, saúde, administração, segurança pública. É um projeto de lei, né, que eles estão... Isso. A tendência, é uma pergunta, e seria o ideal também que os demais municípios catarinenses e o próprio Estado também começassem a pensar um pouco nessa qualificação na hora das escolhas dos agentes públicos? Olha, sem dúvida, sem dúvida. O grande problema no cargo em comissão, desde o meu ponto de vista, e agora eu falo como servidora pública, eu não falo em nome do governo do Estado de Santa Catarina, eu falo apenas na perspectiva de uma servidora pública concursada de carreira do Estado. O tempo, o servidor comissionado, quando ele é de fora dos quadros da administração pública, ele muitas vezes ele oxigena, e isso é muito bom, ele traz novos conhecimentos, traz novas visões,
Isso não é de todo ruim, é muito bom. O grande problema é a demora a estar apto para o exercício do cargo público. A administração pública é uma coisa muito séria. Ela tem uma série de restrições, uma série de limites. E como uma pessoa que veio da iniciativa privada, se preparou para o concurso público, fez um mestrado em gestão pública para o exercício da função pública, eu sei, tenho muita clareza do que eu estou falando. Então, a Cláudia também é outra colega que é servidora pública de carreira, trabalhou a vida inteira na área pública. Então, a gente consegue ver muito claramente o quanto essa transição para as normativas, as reservas legais, toda a atribuição pública, ela requer muito cuidado, muito zelo. É uma outra lógica, é uma outra forma de raciocinar. O que acontece quando vem alguém, um servidor comissionado, que é um comissionado puro? Ele, por um lado, ele oxigena, ele refresca, ele traz novas metodologias, ele instrumentaliza de uma outra forma. Porém, ele não entende o arcabouço que a administração pública requer. E esse choque, esse embate, essa demora a estar apto ao exercício da administração pública, ela muitas vezes gera um atraso que reflete lá na ponta, na prestação de serviço para a sociedade. E isso, para a gente, pode ser muito prejudicial. Então, eu penso que a gente deveria encontrar, sabe, Maurício, dentro dos nossos quadros, a gente trabalha, né, com essa perspectiva. Por que precisamos trazer pessoas de fora se temos quadros tão bons, tão bem selecionados dentro das nossas carreiras? Por que precisamos trazer pessoas de fora aos secretários para ditar, né, o encaminhamento, para dar a estratégia? Por que não capacitar as pessoas que já estão selecionadas, que passaram por concursos difíceis, que conhecem a racionalidade da administração pública? Por que não oxigená-los? Por que não torná-los melhor para o exercício da função pública? Então, essa é a minha forma de pensar. Eu pessoalmente penso que nós temos servidores maravilhosos. Hoje o serviço público está sob ataque, né? Mas eu acredito que nós podemos sim fazer muito melhor, desde que nós também tenhamos chance de acesso aos cargos. Eu vou pedir para o Abelardo retornar os slides para ir comentando. Bom, a questão das etapas do processo do programa, né, de forma bem reduzida. Então, a gente já tinha falado a partir da questão da adesão dos municípios, que foi feita uma ampla divulgação. Também um trabalho de advocacy pelos alunos da UDESC, né, ligando para os prefeitos, convidando-os a participar. A partir disso, foi feito o processo seletivo simplificado. Esse processo, a gente teve uma base de mais ou menos 150 inscritos. Desses, nós filtramos 80 apenas, que atendiam aqueles critérios que estavam lá no edital, vários critérios. E, além disso, eles tinham que responder duas perguntas básicas. O que ele espera, né, sendo um residente, né, qual eram os desafios que ele teria, né? Então, a gente fez duas perguntas até para poder medir a forma de comunicação e de nível de conhecimento que eles tinham. A partir daquelas respostas e dos perfis, a gente montou um dossiê que foi encaminhado aos prefeitos, daqueles candidatos que mais se assemelhavam àquela necessidade da prefeitura. E os prefeitos tiveram total acesso a todo o banco de selecionados. Inclusive, depois a Júnia vai contar alguns casos, né? Que aconteceu de prefeito ser mais rápido do que o outro e conseguir captar um outro. Que a ideia, assim, eles foram ranqueados, né? Os residentes, eles tinham um ranking, então de 1 a 152, eles estavam ranqueados por ordem de classificação. Então, eles eram ranqueados. E, claro, a nossa expectativa era que porque, na verdade, a gente brincou, eu até brinco, digo assim, que a gente brincou de Tinder, porque a gente fazia o match, sabe, Maurício? O residente, ele escolhia o município para o qual ele gostaria de ir, e o prefeito, então, faria a escolha do residente que ele gostaria de trabalhar com ele, porque nós tínhamos muito claro esse entendimento que, embora fosse uma escolha técnica, a palavra final tinha que ser do prefeito. Ele tinha que entrevistar essas pessoas e sentir confortável, sentir confiança no seu residente. E, enfim, mas divulgamos, sempre naquela questão de transparência, divulgamos tudo para todos. Desculpe. Não, nós temos os municípios ali que foram... Sim, os nossos corajosos, né, prefeitos municipais
Temos lá Rio Negrinho, Mirim Doce, Rio do Sul, Massaranduba, Nova Trento, Palhoça, exato, Camboriú, Gaspar, Mirim Doce, Blumenau. Isso. Mirim Doce é uma cidade encantadora, nós nos apaixonamos pelo município nas diversas idas e vindas, né? Tivemos a oportunidade de conhecer melhor o nosso estado, que foi muito proveitosa para nós também. E os prefeitos acabaram, numa das histórias que a Cláudia menciona, é que a primeira colocada, ela havia escolhido outro município. E um outro prefeito olhou e falou assim, nossa, mas ela é muito boa. E convidou-a antes que o município que ela havia escolhido entrasse em contato e ficou com ela. Então, a gente brinca assim que houve até essa questão de disputa pelos residentes. Nessa fase tem 22 em atuação, é isso? Isso, exatamente. 22 gestores. 22 residentes atuando nos 9 municípios. Itajaí não foi um dos municípios contemplados pelo programa nessa etapa? Infelizmente, não houve tempo hábil, porque como era uma mudança de gestão, né? Então, na realidade, os contatos foram feitos com os prováveis, os prefeitos eleitos, né? Mas eles ainda não tinham assumido. Então, muitos tiveram dúvidas também, exatamente, tinham vontade, manifestaram interesse inicial. Era difícil, às vezes, definir realmente a participação. Alguns já tinham mais certeza, tipo o prefeito de Blumenau, ele já tinha uma experiência anterior e foi o primeiro a assinar, antes mesmo de... Sem nenhuma dúvida. De assumir. Isso. Mas os outros ainda tinham algumas questões para resolver, né, internamente, dentro da prefeitura, e ficaram em dúvida. E Itajaí foi esse caso. Mas eles nos procuraram após isso, né, após o programa já ter iniciado, queriam até participar, mas já era, o tempo já da entrada já tinha sido feito. Então, uma segunda oportunidade, provavelmente eles vão estar juntos. O tempo de residência é 1 ano e... É um ano e 8 meses. E 8 meses, 1 ano e 8 meses. Isso. Certo. E a remuneração desses residentes varia de 1.400 a 7.300. Na verdade, 1.400 foi na época da elaboração do edital, já tinha sido alterado após, né? Porque varia de acordo com a capacidade do município, né? Isso. Como são cargos comissionados, dentro de cada município tem a sua legislação própria, sua remuneração também. Então, município menor pagava menos, município o custo de vida maior pagava mais, exatamente. Mas isso não foi impeditivo dos candidatos. Teve candidatos que, a gente tem um exemplo grande agora, porque houve algumas alterações. Por exemplo, o município de Mirim Doce, que é um município muito pequeno, não pagava tanto quanto um grande, porém a gente conseguiu trazer uma residente que já era concursada, ela desistiu do seu concurso pelo desafio. Exoneração de um concurso público, veja o que é a vocação do servir. Ela era uma servidora concursada num serviço público na cidade de Osasco, em São Paulo. Não, acho que é Osasco, Claudinha. Osasco, em São Paulo. Ela pediu... Osasco ou São José dos Campos? São José dos Campos. Perdão, me corrija. São José dos Campos, em São Paulo. E pediu exoneração e veio trabalhar em Mirim Doce. Viu que a oportunidade seria de Talvez ela crescimento. Percebeu que ela poderia fazer muito mais diferença estando num município pequeno, né, com a formação dela, que era um trabalho específico que o município precisava. E ela tinha essa familiar, e ela tinha esse interesse, tinha essa vocação para servir. E veio, e está muito feliz. Júnia, quero que você comente 2 exemplos, mas isso depois do intervalo. 2 exemplos de atuação desses residentes aqui em Santa Catarina, nos municípios próximos até. Vai ser difícil falar só de 2, mas vamos lá, tentaremos. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o 3º e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara
Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco a presidente da Fundação Escola de Governo ENA, Júnia Soares, e também a diretora técnico-científico, Cláudia Losso. Elas estão falando a respeito do programa de residência em gestão municipal que está sendo desenvolvido no estado de Santa Catarina, nos municípios aqui catarinenses. Bom, eu peço que a equipe técnica retorne aos slides, porque a Júnia quer comentar um pouquinho a respeito desses gráficos, das fotos, dos jovens residentes que já estão trabalhando, desenvolvendo o trabalho nos municípios. Eu acho que é interessante esse slide, especificamente para mostrar a abrangência, né, do edital. Acabou trazendo gente de fora, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e 12 apenas de Santa Catarina. Esses são os atuais residentes. Catarinenses, né? Com várias formações, né, diferentes. As formações nos cursos que são gestão social, gestão pública, políticas públicas, é isso? Isso. Administração pública e gestão de políticas públicas. Uma coisa legal é campo de públicas. Isso quer dizer que as universidades pelo Brasil se organizam também nesses cursos. Sim. Porque há uma mobilização de que qualificar cada vez, de que seja uma área de conhecimento. Isso. Para atuação, exatamente na ponta. Do servidor público. Ou seja, é um conhecimento ligado, é uma atuação profissional ligada à área pública. O profissional é o profissional do campo de públicas. É claro que nós temos necessidade de conhecimentos como o contabilista, como o bacharel em direito, sem dúvida, mas o profissional de gestão pública é o profissional do campo de públicas. Né? Muito bacana esse movimento. O nível de ensino, a gente pode ver que uma boa parte deles, a maioria tem pós-graduação, inclusive mestrado. Dois deles... Esse número já alterou, porque teve já um recém-mestrado. Dois concluíram mestrado durante finalizaram, né, a defesa das suas dissertações durante o programa. E aí estão os nossos residentes ali de Palhoça, os 4 equipes, brava equipe de Palhoça, de Blumenau. Temos também... Nova Trento. Tá faltando uma, né? Que era do Rio Grande do Norte. A Carolzinha do Rio Grande do Norte. Devia estar com frio. Rio Negrinho, as meninas de Rio Negrinho, a equipe de Gaspar, excelente trabalho estão fazendo em Gaspar. Massaranduba, o Guilherme. Um só. Trabalha na Secretaria da Saúde de Gaspar, de Massaranduba. Camboriú, a Jéssica. Mirim Doce. Com o prefeito. Muito parceira a equipe. E essa é só a gênese do que se pretende fazer, é só o embrião do que o futuro pode trazer com o surgimento de novos cursos ou novas turmas desses mesmos cursos em diversas universidades, os municípios tentando buscar cada vez mais profissionais assim e também o programa podendo oferecer mais residentes para que isso... Para outras prefeituras. Porque primeiro o gestor público tem que sentir o gostinho do diferencial que um profissional desses traz. Sem dúvida, Maurício. Assim, o nosso grande desafio hoje é manter vivo o programa e espalhar essa, no bom sentido, contaminar todo o país com essa ideia, né? Que os prefeitos tenham a oportunidade, porque muda a forma de ver essas nomeações. O prefeito que experimenta, a gente tem isso de retorno, né, Cláudia, dos nossos prefeitos, dos nossos secretários, com os quais a gente lida no programa. Depois que eles experimentam um programa como o PRGM, né, que é o Programa de Residência e Gestão Municipal, eles mudam a forma de ver a colocação desses profissionais, né? Então, tem um prefeito que nos dá um retorno que a gente perguntava, sim, prefeito, qual a expectativa após o término e essa pergunta a gente sempre faz, a gente acompanha o programa, ele é uma política pública, então a gente tem que acompanhar de forma muito consistente esse andamento. E nós perguntávamos o que ele pensava, se as residentes permaneceriam ou não, e eles nos disseram, não, olha, eu não quero que ela fique só os próximos 4 anos, eu gostaria de ser reeleito e quero que ela fique os próximos 8 anos comigo. Então, esse tipo de resultado, esse tipo de prática técnica, de prática de realmente de dar resultado para o prefeito, para a sociedade, é o que a gente busca.
Só mais uma questão que é com relação à atuação deles dentro de alguns eixos ali. Porque assim, ó, é captação de recursos, né? Elaboração de projetos para captar recursos. Governo estadual, governo federal e também de algumas organizações privadas organismos internacionais. Organismos internacionais que também têm recursos. Ou seja, já é algo que muitos municípios enfrentam problemas. Ou por não ter projetos, ou por serem incompletos ou apresentarem algum erro. Tem também a questão de portais da transparência, cada vez mais exigidos, podem render multas. Acredito até, inclusive, que há uma certa benevolência com alguns municípios que ainda não têm estruturado o portal da transparência, né? Tem a questão de a redução de custos e o desenvolvimento econômico do município, né, da gestão pública. Atuação direta em setores que são o coração da gestão pública. Estratégicos, sem dúvida. Quando a gente fazia essa pergunta, né, onde dá o escala, era justamente nesse sentido, assim, onde o prefeito precisava de uma ação estratégica, de um profissional qualificado. E a gente nota claramente, no caso de Rio Negrinho, o prefeito alocou as residentes nessas áreas extremamente sensíveis. Então, a gente tem a Cauana, por exemplo, que trabalha diretamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável na busca dessas alternativas. Agora, eles estão trabalhando com a criação de polo de inovação. E um trabalho extremamente consistente. No caso de Mirim Doce, a Cássia trabalha com a agricultura, desenvolvimento da agricultura familiar. Então, é todo um projeto que envolve o desenvolvimento sustentável do município, da economia do município, com base na agricultura familiar, ou seja, a fixação das pessoas na cidade. É uma cidade que perdeu muitos habitantes nos últimos anos e que quer retomar o seu desenvolvimento econômico baseado naquilo que é a sua vocação, que é a agricultura familiar. É uma forma de garantir planejamento, organização, desenvolvimento e frutos depois, né? A gerir também os resultados. Perfeito, os resultados. Em Rio do Sul, a gente teve um resultado fantástico, assim, sempre com muita métrica, sabe, Maurício? A gente tem essa preocupação enquanto escola de governo de não apenas aconselhar, né? Seguir os nossos próprios conselhos. Então, a gente acompanha, a gente faz a cada 3 meses uma avaliação do programa, junto aos residentes, junto aos mentores, que são... É preciso falar dos mentores, né? Eles são essenciais a esse trabalho. Um programa de residência sem o trabalho dos mentores não pode existir, não há como, porque são eles que acompanham o dia a dia das dificuldades dos residentes, são aos mentores que os residentes recorrem quando tem alguma dúvida, alguma questão de trabalho. São professores, na sua grande maioria, da UDESC, alguns são da Federal, inclusive há profissionais. Nós temos, no caso de Massaranduba, é um projeto ligado à área da saúde. O profissional que acompanha o mentor do residente, do Guilherme, é um profissional da saúde do município de Florianópolis, né? E que dá todas as dicas. Não, Guilherme, não vai por aí. Olha, veja essa informação em tal lugar no Ministério da Saúde. Quer dizer, há todo um trabalho de acompanhamento, de mentoria. Eles não estão sozinhos. Nós não os selecionamos e os deixamos lá no município. Eu acho que a gente não falou, não comentou durante a entrevista, mas existe também todo um processo de capacitação desses residentes. Ao longo então, quando eles chegaram, até pela condição de muitos vindo de fora, né, do estado, houve uma grande ambientação para eles. Nós apresentamos Santa Catarina, os seus indicadores, todos os parceiros participaram, Tribunal de Contas, IBGE, fizeram um trabalho fantástico. Todos eles. E a partir daí, desse momento, eles voltaram, se apresentaram nos seus municípios e frequentemente eles voltam à Fundação ENA para continuar as capacitações. E sempre trazendo algum conhecimento que a gente percebeu que houve uma lacuna ou uma dificuldade. São pessoas diferentes, são trabalhos diferentes, mas a gente às vezes percebe alguns problemas em comum. Então a gente traz para Florianópolis, lá para a Fundação, a gente faz uma capacitação. E essa capacitação tem uma duração de 120 horas. Então, ela vai terminar agora, foram 5 encontros, vai ter o 6º encontro, agora o último, que eles vão socializar os seus projetos, como é que eles executaram, quais foram os resultados. E a partir daí, eles já saem também com toda essa experiência. Então, eles tiveram todo um background de capacitação e de mentoria. Felizmente, o nosso tempo acabou. Que pena. Agradeço a participação da Cláudia, Obrigada. Da Júnia. Muito obrigado por estarem aqui, por divulgarem esse programa que provavelmente e certamente trará desenvolvimento para os municípios catarinenses
e também ajuda também a divulgar um pouco o estado de Santa Catarina, trazendo gestores já, jovens recém-formados, né, aqui para conhecer um pouquinho do nosso estado. Muito obrigado. Mas só uma questão, para quem quiser obter mais informações a respeito desse programa, conhecer melhor a Fundação ENA, qual é o endereço do... O nosso sítio eletrônico está à disposição, é o www.enabrasil, tudo junto, enabrasil.sc.gov.br. E nós também, né, ficamos à disposição. Tem bastante informações lá, tem os nossos telefones, muito fácil. E-mails, é muito fácil de nos encontrar. Tem previsão do próximo edital? Também temos um e-mail bem específico que se chama prgm@enabrasil.sc.gov.br. Por meio desse e-mail é fácil entrar em contato com a gente. E dia 30 já te convidamos, né? Será o encerramento do programa, onde os prefeitos que foram pioneiros junto conosco receberão o selo de boas práticas. Não, vai ser dia 10 de julho. Ah, perdão, dia 30 é com os nossos... 30 é a nossa capacitação. Isso, é a nossa dia 29. despedida dos nossos residentes. Dia 10 de julho, então, vai ter uma sessão solene na LESC. Previsão para um próximo edital? Novembro, agora, né? Provavelmente novembro. Ainda em 2018. Isso, ainda em 2018. Obrigado, Júnior. Obrigado, Cláudia. Bom trabalho para vocês. Sucesso. Para você também. Muito obrigada pela oportunidade. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.